alunos, neste Fica a Dica, nós vamos ter dicas e entender melhor sobre os números, a ordem numérica, adição e subtração. Vamos lá? Aqui nós temos os números, um quadro numérico, e nós sabemos que ele começa do 0 e vai até o 100. Normalmente nós temos esse quadro numérico disponível na sala de aula, para que vocês consultem, tirem dúvidas. Como já conversamos no início do ano, o nosso sistema de numeração é decimal, certo? Ele tem como base o 10, ou seja, conseguimos escrever qualquer número com apenas 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Nesse quadro numérico, podemos verificar que do 1 ao 9, ele está em azul, somos as unidades, certo? E dos 10 ao 100, nós temos aqui, do 10 ao 90, nós temos as dezenas em vermelho, sem G centena. E temos aqui os números, mas no meio aqui, nessa parte em branco, está faltando números. Será que só de olhar esse quadro numérico do jeito que está, nós conseguimos identificar que números que estão faltando? Será que está fácil, está difícil? Pelo conhecimento que você já tem e pelo que nós já vimos, né, até aqui, porque estamos só relembrando o que nós já vimos como conteúdo, será que fica fácil essa percepção de entender quais números estão faltando? Bom, como eu disse, nesse quadro numérico está especificado as unidades e a dezena. Então, vamos ver quais números estão faltando no próximo slide. Aqui nós temos a unidade e dezena. Estão separados em cores diferentes, né, por quadradinhos. Então, do 1 ao 9, em amarelo, temos as unidades. Em azul, nós temos as dezenas, certo? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, né? Como já vimos que o nosso sistema de numeração é decimal, ou seja, usa 10, ele é agrupado de 10 em 10 e a posição de cada número muda seu valor. Veja algumas dessas denominações. Então, um cubinho é uma unidade. Quando nós juntamos 10 cubinhos, nós podemos trocar ele por uma barrinha, que é de 10, a dezena. Quando juntamos 10 barrinhas, nós trocamos por um quadrado, certo? Plano. Nós já vimos isso com material dourado, nós já trabalhamos lá na escola. E quando nós juntamos 10 quadradinhos desse, nós trocamos por um cubo maior, que é o milhar, né, a unidade de milhar, que é o 1000, certo? Então, aqui, ó, nós vemos que se juntarmos a unidade com as dezenas, nós conseguimos encontrar aqueles números que estavam faltando, né? E por coluna ainda fica mais fácil para identificar, porque eles estão organizados ali de acordo com a sequência da unidade. Então, aqui, nessa coluna aqui, estaria o 3. Então, temos os 23, 33, 43, 53, 63 e 73. E assim por diante. Temos a coluna do 4, do 5, do 6, do 7, do 8. Então, pela unidade, nós conseguimos identificar quais números estão faltando e podemos encaixar lá, certinho. Porque nós unimos as unidades com as dezenas. Bom, alunos, aqui nós temos a centena. Os 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Quando nós juntamos com a dezena e a unidade, nós podemos
compor números como 320, 455, 930, por exemplo. Nós podemos montar vários números, certo? Aqui eles estão decompostos, né? Então, temos a centena separada da unidade, separada da dezena. Mas nós podemos juntá-los e montar vários números. Vou mostrar para vocês no próximo slide. Neste slide, nós temos do 101 a... o quadradinho está em branco. Aqui eu também tenho um desafio. Mas eu vou apresentar para vocês aqui, no caso, que com 100 nós conseguimos montar aqui, ó, vários números, né? Do 101 até esse númerozinho que tá aí, que vocês têm que descobrir qual é ele, né? Mas fizemos 101, 102, 103, 104 e montamos aí um quadro numérico. Aqui também, quase no meio, vocês podem ver que estão faltando também 5 números, certo? Será que só de olhar assim já dá para perceber agora no caso da centena quais são os números que estão faltando? Será que tá fácil? E esse último número aqui, será que olhando os outros eu consigo identificar qual é o que está faltando? Bom, no próximo slide eu vou mostrar para vocês quais números estão faltando e como nós podemos identificar, certo? Então prestem muita atenção. Vou mostrar para vocês agora os números que estão faltando lá no quadro que eu apresentei. E outras estratégias também para descobrir os números que estão faltando quando vocês tiverem essa atividade de procurar no quadro numérico. Neste caso aqui, no quadro numérico que eu mostrei, nós podemos nos nortear pela coluna e pela linha, certo? Então, pela coluna, ela vai seguir um padrão. Qual é esse padrão? A unidade está se repetindo. Tá vendo? 135, 145, 155. Então, já sabemos que os números que estão faltando é da coluna do 5. Vai ter lá 105, 115, 125 e por aí adiante. Já na linha, nós vemos que o que não muda é a dezena. Tá vendo? É a linha do 40. Então, 144, 145, 146. Então, aqui eu posso me basear para achar os números pela dezena e pela unidade, porque a centena não muda, certo? E o número que vai mudar, que está faltando lá, é 200, porque aquele quadro numérico ele vai do 101 ao 200, né? Então, é só nós vermos, no caso, o antecessor, que é 199. Aí achamos o 200, certo? Aqui também trabalhamos com antecessor e sucessor, né? Quem vem antes e quem vem depois, nunca se esqueçam. Antecessor já é de antes e sucessor é de depois. Então, aqui, no exemplo A, vamos supor que só temos o número 560. Para descobrir quais são os números que estão em cima e embaixo, na coluna, nós colocamos mais 10, que a gente acha o de baixo, 570, e tiramos 10 para achar o de cima, que é 550. Também usamos essas operações para saber o antecessor e sucessor. No caso aqui, se tirarmos 1, vai ficar 559. Então, já sabemos que ele é o antecessor. E se colocarmos mais 1, vai ficar 561. Então, já achamos ali o antecessor e o sucessor. E no mesmo caso, vai ser o exemplo B e o exemplo C. Vejam que a centena não muda. O que vai estar em mudança sempre é a dezena, neste caso aqui, que nós estamos vendo,
vendo? É a dezena e a unidade, tá? Essas são as mudanças que vamos ver aí, para descobrir quais são os números que estão faltando nos quadros numéricos, certo? Vamos falar agora sobre a ordem numérica, certo? Aqui nós temos também um quadro numérico e alguns números estão faltando. Vocês conseguem descobrir quais números estão faltando? Olha lá, temos a cartela azul, vermelho, verde, laranja e amarelo. Prestem bem atenção, viu, ao nosso desafio. Ah, eu acredito que essa foi fácil, hein? Vamos lá. No azul, o número que está faltando é o 5, né? A unidade, por isso que ele está de amarelinho, lembra lá. Aqui, no vermelho, nós temos o 13. Então, para montar o número 13, nós precisamos da dezena 10 e a unidade 3. No verde é o 20. No amarelo, 39 também. A dezena 30 e a unidade 9. E o último número 45. A mesma coisa. Temos o quadradinho lá 40 da dezena, mais o 5 da unidade. E que ordem é essa? Vemos aqui que a ordem é crescente, ou seja, do menor para o maior, certo? Começa do 5 e vai até o 45. Mas também temos a ordem decrescente. Como que ela é? Do maior para o menor. Então, nós vamos começar do maior número e vamos para o menor número. Não se esqueçam, crescente do menor número para o maior e decrescente do maior número para o menor. Então, começamos com 45, depois 39, 20, 13 e 5, na ordem decrescente, certo? Então, prestem atenção na dezena, na unidade, se tem números que tem centena, se a centena muda, se a centena é maior, se a centena é menor, vocês têm que prestar bem atenção no número, tá? Vamos supor que apareça uma atividade para vocês fazerem. Coloquem esses números em ordem crescente. Então, prestem atenção. Primeiro, muito bem, todos os números que você tem ali para organizar. Depois, vocês vão organizando, certo? Façam um rascunho. Às vezes, só de olho, nós podemos ser enganados por conta da centena ou da dezena. Ou muitas vezes por causa da unidade também. Então, os números podem se embaralhar um pouquinho. Então, primeiro, faça um rascunho, monte eles numa folha e depois responda a questão. Ordem crescente e decrescente. Quando temos uma determinada quantidade ou lista de números, podemos organizá-las do maior para o menor ou do menor para o maior. Eu troquei aqui a ordem, mas é assim, do menor para o maior ou do maior para o menor. Observe, 58, 10, 8 e 23. Organizados em ordem crescente, do menor para o maior fica 8, 10, 23 e 58. Certo? Que é até a ordem dos nossos quadros numéricos. Eles começam do menor para o maior, certo? Organizados em ordem decrescente, do maior para o menor. 58, 23, 10 e 8. Pensem numa escadinha. Quando você sobe, você começa do menor para o maior, e quando você desce, do maior para o menor. É o exemplo aqui da menininha, tá vendo? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da subtração e da adição. A subtração é quando subtraímos, tiramos, diminuímos, certo? Exemplo, Alice tem 2 balas e perdeu uma. Alice ficou com uma bala, ou seja, ela perdeu, né? Foi tirado dela. Por isso, é uma subtração, está retirando. Então, nós temos aqui os componentes dessa conta, que é o minuendo, subtraindo, o resto ou diferença, o que sobrou.
E na adição, é quando somamos, adicionamos e acrescentamos e ganhamos, certo? José tinha 5 maçãs e ganhou mais 3, ficou com 8 maçãs. E aqui nós temos os termos, né? 5 é parcela, 3 é parcela e 8 é a soma ou total, né? Aqui é uma explicação geral para vocês dessas contas que utilizamos tanto no nosso dia a dia, dessas operações matemáticas. Agora vamos entender um pouquinho sobre a adição. Temos algumas estratégias de cálculos para vocês aprenderem, se identificarem, tá bom? A adição é a 350 mais 242 igual a 592. Temos a estratégia da Joane, que ela decompôs os números. Então, ela decompôs as centenas, juntou, depois as dezenas, somou e depois as unidades, que ela chegou nesse resultado de 592. Temos o exemplo do João, também a estratégia dele, que da mesma forma chegou àquele resultado decompondo os números, um embaixo do outro. Esta estratégia já foi passada lá no centro de mídias, nas aulas de matemática, né? Elas utilizaram muito, porque depois de decompor os números, você juntando dá o resultado de 592. E temos a estratégia da Mara, que é 300, que ela faz ali a junção com 200, o 50 com o 40, né, as dezenas, e depois ela junta a unidade, que também dá o resultado. Então, temos essas 3 formas de fazer a conta. E todas elas estão certas. Aqui já temos outro exemplo. Para realizar o cálculo da adição 35 mais 28, podem ser realizados esquemas, desenhos ou decomposição dos numerais da seguinte forma. Então, temos lá 35, ele decompôs, e o 28 também está decomposto. Dezena, dezena, unidade, unidade. Juntamos só a dezena, depois só as unidades. E continuamos com a continha. Depois, podemos ainda, ali o resultado, deu 50 da dezena e 13 juntando as unidades. Também foi decomposto o número 13, certo? Para juntar com a dezena 50. Então, o 10 juntou ali com 50, que dá 60. E no final temos o 3 da unidade, que juntando dá 63. Então, temos todas essas formas de fazer adição. Também temos aquela continha simples, que colocamos 35 mais 28, fazemos o cálculo mental e colocamos o resultado. Também vale a pena, certo? Então, temos várias formas de fazer a adição. Aqui nós temos uma adição com reserva. Iniciamos a soma pela ordem da unidade. Quando o resultado equivale à dezena, acrescentamos essa dezena na próxima soma. Então, assim, sempre começamos a continha, a operação, pela unidade. Então, ali, 5 mais 6 dá 11, certo? Só que nós falamos vai 1 para a dezena, porque deu dezena, não deu unidade. Então, a gente tem que subir essa dezena para o local dela, para a próxima soma, que é a dezena. Então, aí nós somamos 1 mais 1 mais 1, 3, certo? Então, sempre temos que prestar atenção nisso. Se a gente não prestar atenção, o resultado vai sair errado. Se não houver, né, esse vai 1, esse subir para a dezena, tá certo? Então, aqui nós continuamos com os mesmos termos, parcela, parcela, soma ou total. Mas temos a reserva que chamamos, que você vai subir para a dezena ou dependendo da conta, para a centena, sempre para a próxima soma. Bom, agora vamos para a subtração. E com a subtração, nós temos que ter um pouco de cuidado para entender. Por quê? O que acontece, pessoal? Muitas vezes vamos fazer uma conta em que o número que está em cima, ele é menor do que está embaixo. Então, ele não consegue subtrair, ele não consegue tirar.
Por exemplo, aqui, uma loja de bolo fez 353 bolos e vendeu 255. Quantos sobraram? Então, vejam, neste caso, eu sempre vou pôr, né, na subtração o número maior em cima e o menor embaixo. Então, na minha conta, 353 vai ficar em cima. Mas, como nós sempre começamos a conta pela unidade, pelas ordens da unidade, vemos que 3 é menor do que 5. Então, eu não vou conseguir subtrair, né, essa primeira parte. O que eu tenho que fazer? Nós costumamos falar que pegamos emprestado do colega do lado. Então, eu vou lá, pego dos 5 da dezena e trago emprestado para o 3. Então, vai ficar 13. E aquele 5 vai ficar 4, porque eu peguei emprestado. Então, eu continuo minha conta. Agora, eu consigo. 13 menos 5 dá 8. Certo? Vou para a próxima ordem, que é a dezena. O meu 5 virou 4. Então, 4 tira 5? Não, porque é menor o 4. Então, eu vou ter que fazer de novo. Pegar emprestado da próxima casinha do próximo colega e trazer para o meu 4, que vai ficar 14. E aquele 3 ficou 2 porque emprestou. Então, eu tenho 14 agora aqui na minha dezena, que vai tirar 5. Vai ficar 9. Certo? E indo para a casinha da centena, para a ordem da centena, 2 menos 2, 0. Então, eu vejo que sobrou 98 bolos. Se eu não fizer esse passo a passo de empréstimo, pessoal, não vai dar certo a conta. Se eu colocar um número menor em cima, a conta também não vai dar certo. Tá? Então, a subtração, quando a gente tem algum problema que envolva essa operação, nós temos que ter muito cuidado e prestar muita atenção para resolver. Porque qualquer errinho muda todo o resultado. Aqui eu vou explicar para vocês nos termos técnicos. Começando pela ordem das unidades, foi preciso desagrupar o 1, dezena, em 10 unidades e reagrupá-la nas ordens das unidades. Certo? Então, aqui aconteceu a mesma coisa que na nossa outra continha lá. Olhem lá em cima. Então, eu tive que tirar o 1 lá da dezena, do 40, ali se representa 40, certo? E trouxe para o 5, para virar 15, né? Emprestei. Certo? Dessa forma, ficamos com 15 unidades e conseguimos realizar a subtração. 15 menos 6, que é igual a 9. Então, já resolvemos ali a parte das unidades. Vamos prosseguir. Ao reagrupar uma dezena, restauram apenas 3 dezenas. Porém, não é possível subtrair 7 dezenas de 3. Assim, foi preciso desagrupar uma centena e reagrupá-la na ordem das dezenas, obtendo 13 dezenas. Fazendo a subtração das dezenas, obtemos o número 6, 60. Então, vamos lá. Aqui aconteceu a mesma coisa. O 4 só não vai tirar 7, porque o 4 é menor, certo? Ainda mais que ele virou 3, porque emprestamos, certo? O 3, emprestamos 1 lá pro 15, desculpa, e ficou 3. Do 4 emprestamos 1 pro 5, ficou 3. Então, se 4 já não tirava, 3 muito menos. Temos que pedir emprestado novamente. E vamos pedir emprestado para a casa da centena. Então, ele vem, ficamos 13. E aí, conseguimos prosseguir com a conta. 13 menos 7 dá 6. Certo? Agora, continuamos com a nossa continha. Vamos para a casa da centena. Ao reagrupar uma centena,
na ordem das dezenas, restauram apenas 5 centenas, fazendo a subtração das centenas. Obtemos o número 2, 200. Fazendo a composição do numeral, temos como resposta 269. Então, lá, ó, o 6 virou 5, porque emprestou 1 lá para o 4, que tinha virado 3, porque já tinha emprestado 5. Aí 5 tira 3 fica 2 e temos o resultado total. Então aqui é praticamente a ideia que eu falei do primeiro problema. Nós temos que emprestar quando o número em cima for menor que o de baixo. Certo? Mas aqui também está organizado, o maior número em cima e o menor embaixo. Então, 645 menos 376. É que os números estão bem juntinhos aqui nesse exemplo. Por isso que eu trouxe esse outro, que os números já estão mais separados, dá para visualizar melhor, entender melhor. Certo? Então, assim, tenham muito cuidado, prestem atenção nisso na hora de resolver as suas operações. E qualquer dúvida, estamos disponíveis, nós professores, para tirar, viu? Eu trouxe mais exemplos aqui. O primeiro, Marina tinha 58 cards e ganhou 10 no jogo. Quantos ela tem agora? Então, aqui ela ganhou, então eu vou adicionar aos 58 que ela tinha mais 10. Então, fica 68. Essa conta nós conseguimos fazer até de cabeça, um cálculo mental, e tem a continha simples, mas também podemos decompor, né? Então, como é 58, vai ficar 50 mais 8 e 10. E aí dá para fazer a continha também, que vai chegar ao mesmo resultado de 68. O outro exemplo, ele é de subtração. Ana Paula tinha 38 cards, ganhou alguns e ficou com 81. Quantos cards ela ganhou? Então, aqui no caso, nós não sabemos a quantidade que ela tinha antes. Precisamos entender, né? Então, para entender quantos cards ela tinha antes, nós temos que separar o 38 do que ela ganhou, porque o total é 81, juntando os que ela tinha e os que ela ganhou, certo? Então, nós temos que separar esse valor. Então, vamos lá. 81, número maior em cima, e o 38 embaixo. O 1 não vai conseguir subtrair o 8 porque ele é menor. Então, vamos fazer aquele processo de empréstimo. Vamos emprestar da dezena 80, 1, e esse 80 vai ficar 7. Agora sim eu consigo tirar. 11 menos 8 fica 3. Vamos para a próxima soma. 7 menos 3, 4. Então, eu consigo prosseguir com a conta e achar o resultado. Então, antes dela ganhar essas 38 figurinhas, cards, ela tinha 43. Certo? Já conseguimos descobrir aí. Mas tem que fazer todo aquele processo que eu já expliquei. Emprestar e colocar o número maior em cima. Tá certo, pessoal? E aqui eu trouxe um exemplo rapidinho para vocês, para explicar uma atividade que vocês também já fizeram no EMAI. E esses dois problemas que eu trouxe também são do EMAI, tá? Bom, aqui nós temos dois números iguais com o resultado. Então, 50 mais 50 dá 100. Será que com números diferentes nós conseguimos encontrar o mesmo resultado? Sim, nesse caso eu trouxe para vocês 65 mais 35. No EMAI tem 60 mais 40. Também vai chegar ao mesmo resultado de 100. Tá? Então, assim, prestem atenção nisso. É possível fazer contas com a mesma quantidade de números, né? Como também com números diferentes. Tá? Então, aqui, nós temos a mesma quantidade, 50 e 50 deu 100. Mas temos quantidades diferentes, 65 mais 35.
dá 100 também, tá bom? Então prestem muita atenção nisso, é possível fazer e se vocês encontrarem problemas assim, vocês já vão conseguir resolver. E até a próxima, fica a dica.